Oi, pessoal. Esse é o projeto Políticas Explica. Hoje a gente vai falar sobre um termo que tem sido bastante mencionado, bastante discutido, que é o termo sul global, né? E é importante a gente contextualizar, então, né, o sul global num movimento um pouco mais amplo, num movimento epistemológico, teórico, mas também político, cultural, estético, se enquadrado no que tem sido chamado da virada decolonial, ou pós-colonial, ou anticolonial, né? Cada um desses termos com as suas características. A gente vai fazer uma outra live para falar um pouquinho sobre, né, esses termos. Mas o Sul Global, ele, de certa forma, dialoga com esse movimento, com essa virada. E eu gostaria de registrar, né? A gente pode pensar assim, puxa, o sul global se refere, de certa forma, a esse sul geográfico, abaixo do Trópico de Câncer, né? Que compartilhou uma história aí de 400 anos, né? De colonialismo, de exploração, de dominação. Alguns poderiam dizer, mas esse assunto é assunto do passado, não se fala mais sobre isso. Mas a gente vê que há ainda memórias que precisam ser revisitadas, recontadas, né? Reescritas, narradas de uma outra forma, a partir de uma outra perspectiva. E essa demanda por novas narrativas ficou muito evidente, né, no movimento de queda das estátuas, né? Se vocês lembram, começando em 2015, na África do Sul, com a estátua do explorador inglês Cecil Rhodes, na Cidade do Cabo, né? Então, e aí o movimento que ficou conhecido como Rhodes Must Fall, né? Enfim, simbolizando um pouco, né, todas essas estátuas que relembram para memórias coloniais, histórias de grandes heróis aí, de grandes nomes vinculados, né, a uma perspectiva só historiográfica de dominação e de, enfim, né, governo de outros povos e culturas. Então, a gente teve esse movimento na Bélgica, em Oxford, em Baltimore, nos Estados Unidos, na América Latina, né, na Colômbia, no Brasil, com Pedro Álvares Cabral, com Bandeirante Borba Gato, enfim, então, vários simbolismos aí, né, que mostram justamente que existem rasuras, né, que existem fissuras nessa história e que é preciso recontar isso de um outro lugar, de uma outra perspectiva. Então, o Sul Global, ele surge aí muito forte ultimamente, né, a partir de diferentes áreas do conhecimento, para sinalizar, né, para uma outra perspectiva, para um outro olhar. Aqui eu trago dois autores, na verdade, né, duas autorias da Cornell sobre Teoria do Sul Global, um livro de 2007, e do casal Jean Comaroff, John Comaroff, da África do Sul, né? Então, essas autorias trazem justamente essa virada, enfim, epistemológica, política, cultural, estética, institucional, em torno do Sul global, né? E a minha fala vai um pouquinho dialogar com o que esses autores, essas autoras trazem. Mais especificamente na nossa área de estudos da linguagem, aqui a gente tem várias iniciativas muito recentes, especialmente após 2020, de publicações, né, que buscam olhar para as práticas de linguagem, para os conceitos de linguagem, a partir do que seriam, né, as epistemologias do Sul. Então, um exemplo aqui, um livro de Alistair Pennycook, do Sinfrey Marconi, sobre inovações e desafios na linguística aplicada do Sul Global, o grande manual Handbook de Línguas e Sul Global, né, editado também por Marconi. A gente tem a sociolinguística a partir do Sul, conceitos decoloniais, epistemologias do Sul, enfim, descolonizando a sociolinguística. Vários trabalhos recentes, né, indo nessa direção. E aqui eu destaco o nome de Sinfrey Marconi, esse pesquisador aqui, cuja foto, né, está aqui no canto direito, que tem sido uma liderança, né, nesse debate internacional, ele, o grupo dele, a equipe dele, os parceiros e as parceiras dele, né? Mas voltando ao Sul global, ou ao conceito de Sul, ou ao Sul tomado como um signo, né, um signo político. E ele, na verdade, significa muitas coisas, né?
E aqui eu trago alguns elementos para a gente, algumas camadas dessa significação, que compreendem, pelo menos, né, uma dinâmica, uma tensão entre, por um lado, um sentido, né, vinculado a uma história de dominação, de controle de governo, né, um ponto de aplicação desse poder, e, por outro lado, né, as possibilidades de resistência, né, a contrarresposta, o contradiscurso oferecido pelo Sul, né? Enfim, aquilo que o Michel Foucault vai falar sobre o exercício do poder. Todo ponto de aplicação do poder gera resistência como potencial. Então, o Sul, ele traz esse sentido econômico, né? Se por um lado diz respeito aos contextos de pobreza e carência, por outro lado, né, diz respeito aos modos criativos de construção de economias solidárias, né, e compartilhadas. O Sul também no sentido político, se por um lado diz respeito a relações de exploração, dominação e subjugação, né, de corpos de mulheres, de indígenas, de sujeitos racializados, da própria natureza, por outro lado, né, diz dos modos de subversão, de resistência a esses modos de subjetivação que foram impostos, né? O Sul no sentido cultural, se por um lado ele diz respeito a essa imposição de modelos culturais, estéticos, artísticos, por outro lado ele diz respeito também às possibilidades de resistência, né, a esses modelos impostos, né, ao espaço de criatividade, de criação. O Sul no sentido epistêmico, se por um lado, né, o Sul nessa perspectiva é construído como objeto, como a oficina, né, digamos, do norte global, o assunto sobre o qual se fala, objeto de exploração e de revelação, né, a partir do olhar do norte global. Por outro lado, esse sentido epistêmico se revela, né, nesse espaço de autoria, nesse espaço de construção do saber, né, a partir do sul global tomado como um locus de enunciação, mas também o sul global tomado como um método, um modo de produzir conhecimento. E o sul global também tomado como um gesto de leitura, modos de interpretação e de leitura. Então, a nossa conversa aqui vai muito também nessa direção do sul global como epistemologia, né, como um lugar epistemológico. E, evidentemente, né, o sul global, geograficamente falando, é esse lugar abaixo do Trópico de Câncer, né, que, enfim, engloba uma grande parte da humanidade que passou por 400 anos, né, de uma história de dominação, de colonização, de expropriação. Então, o que essa perspectiva nos traz e nos revela é que a exploração não foi só uma exploração geográfica, né? Foi uma exploração que se inscreveu em modos de ler o mundo, em modos de se relacionar uns com os outros, né? Em modos de falar do outro e das outras pessoas, né? Então é preciso, de certa forma, que a gente esteja atento, né? Essas outras narrativas, essas fissuras que ficaram nessas grandes narrativas feitas, digamos assim, pelo norte global como lugar de enunciação sobre o sul global a respeito daquele, né, de quem se diz. Então, gente, o sul global se refere a quem, né? Se refere às pessoas, lugares, ideias que foram deixados de fora, né, da grande narrativa da modernidade, e aqui a gente pode conversar com um grupo decolonial da América Latina, que vai pensar justamente que a modernidade, né, as luzes da modernidade, quando elas surgem, né, quando elas emergem às custas de uma invisibilização, às custas de um apagamento. E isso que foi apagado, né, essas sombras da modernidade, são justamente, né, esses contextos que foram colonizados e que foram silenciados, né, enfim, e que foram invisibilizados, né, nessa grande narrativa. Então, não se trata só de uma definição geográfica, né, mas geopolítica, cultural, enfim, né, epistêmica. O Sul, além de ser o sujeito, né, enunciador, é também, como a gente já falou, um método, um modo de produção de conhecimento. O Sul é um lugar discursivo, né? É uma perspectiva, é um ponto de vista que é plural. E, efetivamente, né, não é só sobre o Sul, é com o Sul, né, aquele com quem a gente dialoga.
E a gente já falou, né, alguns autores, vários autores aí, autoras contemporâneos, têm trazido, né, esse debate sobre, enfim, essa revisão dessas epistemologias do sul global, e a gente traz aqui o americano Lewis Gordon, que vai trazer esse conceito de geografia da razão, e vai dizer que para desenvolver epistemologias do sul, a gente precisa mudar essa geografia, né? Essa geografia da razão. E o que que significa isso, né? Significa estabelecer um compromisso aberto e relacional com a alteridade, né? Significa olhar para o poder não como esse apenas, né, por esse eixo negativo que censura e que silencia, mas olhar o outro lado do poder, né? O que, enfim, se produz também como espaços de criação, de criatividade, de resistência. Mudar a geografia da razão significa também olhar, né, para outros modos de produção, circulação e recepção dos saberes. E, sobretudo, olhar ou mudar a geografia da razão significa investir nas relações sul-sul, no modo como o conhecimento é produzido, né? E favorecer e valorizar as relações de solidariedade e de colaboração. Então, de certa maneira, essa perspectiva tensiona também, né, digamos assim, esse modelo neoliberal que se inscreveu, ou essa razão neoliberal que se inscreveu no modo de produção do conhecimento, no modo de consumo e de apropriação do conhecimento, né, transformando, digamos assim, esse interesse genuíno, né, no conhecimento, numa relação de consumo, né, transformando o conhecimento numa commodity, numa mercadoria. Então, essa crítica, digamos assim, mais ampla, que tem a ver com movimentos anticoloniais, decoloniais ou pós-coloniais, e o diálogo com o Sul Global, diz respeito também a repensar, né, essa razão neoliberal que tem se infiltrado nesse modo de produção de conhecimento, né? Enfim, então trata-se de compreender, sobretudo, que as mudanças e os efeitos profundos do capitalismo se potencializam nas margens. E as reações também se potencializam nas margens. E, nesse sentido, os autores Kameroff vão dizer que o Sul Global sai na frente em termos de nos ensinar, né, modos históricos de resistir e de co-construir, né? Então, durante esses 400 anos, o Sul Global potencializou, multiplicou as possibilidades de resistência e de sobrevivência em tempos que têm se tornado cada vez mais difíceis, né? Difíceis para todas e todos, né? Para o Sul e para o Norte. Então, vão dizer os autores, em face à violência estrutural perpetrada em nome do neoliberalismo, o Sul Global está produzindo e exportando modos de sobrevivência altamente imaginativos, e muito mais do que isso. Então, se trata da gente inverter a ordem, a lógica, né, das coisas, pensar num outro regime de produção de saber, que não visa, né, negar o norte global, mas visa justamente ampliar as possibilidades de interpretação, né, e de leitura do mundo. Então, as perspectivas do Sul nos ajudam, de certa forma, a conectar as práticas de linguagem, se a gente pensa, né, na nossa área de linguagem, aos seus modos de distribuição no espaço e no tempo, ajudando a criar novos regimes de visibilidade e novos regimes de escuta. Então, se trata justamente de incidir nessa regime de produção de saberes, como diria Foucault, né? Nessa economia da verdade, nessa política da verdade que tem se constituído aí no contexto da modernidade, especialmente do norte global tomado como referência discursiva. Então, o sul global ele vem a agregar, né, multiplicar as possibilidades de escuta, de interpretação e de visibilidade. E para acabar, né, na nossa apresentação aqui, é claro que surgem desafios. E alguns desafios têm a ver com essa questão que eu trago, né, para vocês. E se a forma de compreensão da língua, das práticas de linguagem, das narrativas, né, em muitas partes do mundo é o resultado da aplicação de mapeamentos coloniais e neocoloniais sobre uma diversidade de contextos, como seriam vistas as línguas, as narrativas, as práticas de linguagem
se um conceito diferente fosse usado para um mapeamento que operasse dessa vez da periferia para o centro? E se a gente invertesse a ordem das coisas, né? Então, de certa forma, o Sul Global tem nos trazido, né, muitas novidades sobre como fazer diferente, né? Como inverter a ordem, né, das coisas. E é isso, né? Então a gente fica por aqui, esperamos ter um outro momento de conversa.